Olá! Bom, aqui estou eu de novo, tentando fazer alguma coisa que me dá medo. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes e nós vamos ver o que vai sair disso. Eu não sei direito ainda como começar os vídeos, então eu vou seguindo num fluxo de pensamento e vou falando aqui as ideias e a gente vai conversando. Eu tenho muitos interesses, principalmente artísticos, e o que eu tô tentando fazer com esses vídeos e com a minha vida é voltar a fazer coisas criativas que eu fiquei por muito tempo bloqueada e com muito medo de fazer. Então a minha intenção é vir compartilhar esses processos e essas iniciativas com vocês e ver como que as coisas vão acontecendo. Então, baseado nos meus interesses, nas coisas que eu gosto de fazer, que eu estou redescobrindo e algumas descobrindo também, hoje nós vamos fazer uma tirinha. Meio aleatório? Talvez. Eu sempre gostei de tirinha, de quadrinhos, e eu sempre quis fazer uma, mas eu nunca tive coragem, confiança e determinação para colocar a mão na massa e começar de verdade. Então, eu decidi que eu vou começar a criar o hábito de criar tirinhas, começando por hoje. E para isso, eu vou começar relembrando algumas tirinhas que eu sempre gostei, que eu gosto muito e que me inspiram. Agar, Garfield, Gilbert, Maitena, as tirinhas da Margot Motan, Calvin Haroldo e a minha favorita até o momento, Sarah Andersen. Tem outras tirinhas, outros ilustradores que fazem desenhos e charges que eu gosto, mas esses são os principais, os que eu sempre gostei de ver e que sempre me inspiraram a criar alguma coisa. E como eu disse, a que eu mais me identifico, a que eu mais gosto no momento, e já faz um tempinho na verdade, são as ilustrações, as tirinhas da Sarah Andersen. E eu gosto muito dos quadrinhos dela porque um dos motivos são os temas, que são muito relacionáveis, pelo menos comigo, né? Que se tratam de assuntos e ansiedades da vida moderna, no mundo que a gente vive, e de amadurecimento, de crescimento, de mundo interior, assim, medos, pensamentos, ansiedades que a gente tem. Então são tirinhas muito, como ela mesma diz, né, e dá pra perceber, muito autobiográficas. Então você consegue facilmente se identificar com alguma situação ali. Outra coisa que eu gosto muito é o traço dela, que é bem minimalista, as tirinhas são preto e branco, e ela consegue transmitir, mesmo com poucos traços, toda a mensagem e o impacto das ideias dela, né? Outra coisa que eu gosto muito dela, que geralmente está presente em tirinhas, né? Mas eu gosto muito do humor dela, que é um humor sagaz, como eu falei, às vezes ácido, né? Como no outro vídeo que eu fiz um desenho, esse também vai ser um vídeo mão na massa. Então eu vou fazer ao vivo, né? Gravando, né? Uma tirinha. E como que eu vou fazer? Essa semana eu peguei um caderninho e comecei a colocar ideias de tirinhas. E aí eu comecei a anotar. Então eu tenho algumas ideias ali. E como que vai funcionar o vídeo de hoje? Eu vou pegar esse caderninho, vou escolher uma ideia que eu ainda não escolhi. E a partir dessa ideia eu vou fazer o vídeo filmando eu fazendo essa tirinha. E eu também vou estabelecer alguns critérios, né, para não fugir do controle, eu sei lá quanto tempo, como eu nunca fiz isso, quanto tempo isso vai demorar e... Enfim, também para ser um desafio, eu tenho que terminar ela no tempo de 40 minutos. Bom, só para resumir e contextualizar, né, as tirinhas elas são histórias curtas, feitas em quadrinhos, geralmente de 3 a 4 quadrinhos, mas pode ter mais ou menos, que combinam linguagem verbal, a escrita, com a não verbal, que no caso os desenhos. E o objetivo principal é ou fazer rir, se divertir, ou então fazer uma crítica social, ou uma reflexão com um desfecho humorístico. Agora que nós já temos contextualizado, vamos para a mão na massa. Eu tô nervosa. Materiais. Eu vou usar esse caderno normal, pautado mesmo, para fazer rascunho e esboçar a ideia, né? Depois eu vou fazer o desenho final, a arte final nesse sketchbook, que tem um papelzinho mais grossinho. Tá todo em branco, porque eu nunca usava, né? Vou usar um lápis e borracha que estão aqui, ou talvez eu faça direto na caneta, os esboços, como eu pretendo fazer um traço bem simples. Vou usar uma caneta normal aqui, preta. E aqui está o meu caderninho preto das ideias para tirinha. E essas aqui estão anotadas com a minha letra incrivelmente bonita
as ideias. Então agora eu vou ler e vou escolher uma ideia pra gente começar. Bom, eu tava folheando aqui pra achar a ideia e no fim das contas eu escolhi pela primeira ideia, a ideia número 1. Bom, a ideia é que tenha a personagem principal, que vai ser tipo uma alter eguinha minha, que vai ser eu, e um cérebro, que vai ser tipo o meu cérebro. E aí é esse diálogo entre os dois, que fala assim, o cérebro pergunta pra Bella, né, os dois tipo se olhando de frente, olhando pra frente assim ou conversando. O que nós vamos fazer hoje, Bella? O cérebro, né? Aí ela responde, dominar o mundo! Aí eles se olham, e o cérebro olha com uma cara meio incrédulo, aí a Bella muda e diz outra coisa, dominar a cidade? Aí os dois se olham de novo, o cérebro faz uma cara, tipo, nada a ver. Aí a Bella meio que abaixando a cabeça, assim, e caindo na realidade, responde, dominar as minhas emoções e as ações que estão sob meu controle para alcançar os meus objetivos? Aí o cérebro responde, acho um plano mais realista. Então, essa vai ser a ideia. Vamos ver como que nós vamos colocar ela visualmente. Bom, eu comecei fazendo com Zé Palito mesmo, só pra ter uma ideia da proporção de o que eu ia colocar em cada elemento. Aí eu fiz 2 esbocinhos, mas não gostei, risquei tudo. Recomecei, aí coloquei ali, tentando organizar onde que ia ficar o texto, né? E pensando onde que ia ficar cada um dos personagens na tirinha. Coloquei só um esboço da expressão que eu imaginava que a personagem ia ter, que estava na minha cabeça, né? De acordo com o texto. Fui pensando já no formato ali de cabelo, de braço, coisas que eu não tinha pensado antes de começar mesmo a colocar a mão na massa, né? E aí fui replicando isso, né? Fazendo os outros quadrinhos, colocando ela na mesma posição, que eu fui descobrindo que eu achava que isso ia funcionar. E continuando, percebi que ia dar 6 quadrinhos, né? Ao invés de 4 ou 3, ia dar 6, mas tudo bem, vai com 6. Aí minha caneta acabou, tive que pegar uma outra caneta para continuar. E aí fui finalizando esse esboço, que ficou mais ou menos assim. Aí eu peguei outra folha para esboçar em um outro estilo. Peguei uma referência da Sarah Anderson, né? Tentando ver alguma coisa que fosse parecido com o estilo dela, que eu gosto bastante. E como eu não tinha noção de que estilo fazer, não tinha pensado nisso, né? Aí eu fui experimentando um pouco a personagem antes de fazer o desenho. Depois que eu tive alguns personagens ali, eu fui pegar um exemplo para fazer cérebro. Como é difícil fazer um cérebro parecer um cérebro. Mas daí fiquei satisfeita com esse modelinho. Peguei o sketchbook para começar a finalizar. Marquei ali medindo com a régua o espaço. Fui planejando mais ou menos aonde que os personagens iam ficar, né? Fiz essa linha para delimitar, fui colocando ali os personagens já e fiz um planejamento, fui meio que fazendo assim os desenhos todos na mesma linha, na mesma ordem e fui desenhando. É interessante que nesse processo eu fui percebendo, por exemplo, detalhes, o cabelo para ficar igual, eu vou fazer 3 ondas de um lado, 3 ondas do outro. E o espaçamento entre os olhos, eu boto uma bola no meio do olho ou não, essas coisas foram aparecendo na hora. E aí chegou a hora de passar a caneta, que eu estava bem nervosa, porque eu não estou muito habituada a fazer os desenhos com precisão, e aí eu não queria errar e refazer, então foi tudo de primeira também. Apaguei os traços de lápis para ficar bonitinho, comecei a escrever, e aí fui finalizando colocando as palavras que eu queria escrever à mão mesmo, né? Colocando o texto à mão. Assinei, coloquei a data para eu lembrar o dia que eu tinha feito e ficou assim. Tcharam! Bom, gente, finalizamos e o resultado foi esse. O que vocês acharam? Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu levei mais tempo. Eu deixei ali no cronômetro e passei, eu levei acho que 50 e poucos minutos, eu falei que ia fazer em 40, levei quase 1 hora. Eu gostei, mas eu confesso que, assim, alguns pontos que eu achei legal, que eu acho que eu acabei resolvendo com o tempo que eu tinha rápido, assim, o planejamento, mas eu me dei conta de várias coisas. Como eu nunca tinha feito de verdade uma tirinha, exige bastante planejamento do espaço, né? Então, enquanto eu ia fazendo, eu já tinha essa noção, mas nunca tinha feito, né? Então, o planejamento, as proporções, o tamanho para você ocupar esse quadrinho e
e ter a leitura correta, né? Onde que você começa a ler, como você conduzir o olhar do leitor. Acabei pegando uma referência, né, como eu falei, e gostei do resultado dessa personagem. Eu me dei conta do trabalhão que é assim mesmo, uma coisa tão simples, um desenho tão simples, o quanto que a gente tem que pensar, raciocinar. É interessante também que na hora de escrever a ideia, ela parece muito mais legal do que quando você coloca ela no papel. Não que eu não tenha achado legal, mas parece uma sacada muito mais interessante, assim, quando tá dentro da nossa cabeça. Então, como é importante a gente tirar da nossa cabeça as coisas, né? Eu passei tanto tempo com as coisas só na minha cabeça, querendo fazer e né, não fazendo, que você cria um monte de expectativa, um monte de ilusão sobre o processo, sobre você, sobre suas habilidades, sobre como que funciona na realidade, né? Então, olha, um bom conselho é você botar a mão na massa para fazer as coisas, porque é sempre diferente a gente fazer as coisas do que a gente só ficar imaginando. E o quanto antes a gente fizer, mais a gente vai ter clareza e noção do que é a realidade, pra gente também tomar decisão, sabe? Tanto de tomar decisão do que você quer fazer da vida, profissional ou ações pequenas, enfim, a gente concretizar as coisas para ter clareza e poder tomar decisão. Foi isso. Muito obrigada por terem estado até aqui. E foi um processo muito legal, revelador. E agora eu vou continuar, vou postar essa aqui no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, e aprimorando, né? Porque é só com a prática que vai ficar bom e você vai vendo o que você quer melhorar. É só com a prática, não tem, né? É tão clichê, mas é só com a prática que você vive a experiência e tem um novo olhar sobre o que você está fazendo. É muito louco. Você acha que sabe, mas só fazendo. É isso. Coloque seus projetos em ação, façam, e que com certeza vai ser uma experiência muito reveladora, muito boa, muito positiva para você. Até a próxima!